Enquanto para o Flamengo o empate teve sabor de derrota, técnico do Internacional, Roger Machado, comemora empate com sabor de vitória. Jogador do Flamengo faz forte desabafo nas redes sociais. Que história é essa, PQD? Vem. Vem comigo que no caminho eu explico. Mas primeiro pedir para vocês que começaram a nos assistir, que deixem o like de vocês. Vocês que não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação e dá aquela moral, compartilhe os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês é de graça e aqui vocês ficam sempre informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido canal Paraquedista Rubro-Negro e página Amaury de Paula Santos. Bom, depois do empate amargo contra o Internacional ontem, lá em Porto Alegre, o Flamengo pernoitou lá no Rio Grande do Sul, volta hoje para o Rio de Janeiro, né? Vão tomar o café, vão para o voo, vão para o aeroporto e retornam hoje à tarde e vão direto para o CT Ninho do Urubu começar a preparação para o jogo contra o Atlético Mineiro no domingo no Maracanã às 16 horas, jogo de ida da final da Copa do Brasil. Falando em Copa do Brasil, o Botafogo passou ontem pelo Penharol por 2-1, se eu não me engano, no agregado 6-2. Então a grande final da Copa Libertadores da América será entre os alvinegros, Atlético Mineiro e o Botafogo, que vença o melhor, né? Falar em Botafogo, segundo os críticos, o Internacional, depois do Botafogo, é o clube que vem apresentando o melhor futebol no Brasil. Teve uma ascensão muito grande aí, se eu não me engano, 11 jogos de invencibilidade. Então, assim, não é para tirar o mérito desse empate do Flamengo, que poderia muito bem ter ganho a partida. Com muitos gols perdidos, o Bruno Henrique não está acertando nada, infelizmente. Carlos Alcaraz, o gol praticamente vazio, ele, como falamos na gíria, chutou para onde apontou o nariz. Se ele tivesse chutado cruzado, né, ele estava na direita, se ele chuta da direita para a esquerda, cruzado, ele pega o contrapé do goleiro e teria marcado ali, teria o Flamengo vencido por 2-1, né? Mas passou, né? Não adianta chorar o leite derramado. Vamos seguir aqui, vou começar a trazer aqui a pontuação, as notas que foram dadas para os jogadores, porque eu vou começar por isso aqui, eu quero pontuar sobre um atleta que foi muito criticado pela torcida. Agostinho Rossi, 7.5, nota do GE. O público deu 7.7. No jogo, no fim do jogo, né, fez uma saída arrojada nos pés de Ener Valencia, atacante que parou em outra boa defesa e também voou em chute cruzado de Bruno Gomes. Fez uma boa atuação. Guilherme Varela, 7.5 do GE e o público geral votou 7.1. Foi muito bem defensivamente, salvou que seria um gol certo de Borré no primeiro lance do jogo e se atirou numa bola de Ener Valencia e chutou no fim da partida, no momento em que o Flamengo ainda vencia. O pessoal queria pênalti naquele lance. Fabrício Bruno, 5.5 do GE e 4.4 do público geral. Tomou um cartão amarelo desnecessário, num bote de primeira e não conseguiu alcançar Ener Valencia no lance do gol, mas não foi o principal culpado na jogada que tirou a vitória do Flamengo. Ele que se julga aí o The Flash, falou que pode apostar a corrida com qualquer jogador aí, qualquer atacante que ele venceria, ele deu mole nesse lance, ou não sei se ele estava querendo fazer a linha de impedimento, mas, como falou, não foi o total e o principal culpado, né? Léo Ortiz, 5.5 e o público geral deu 6.6. Cometeu um erro grotesco no início do jogo, mas depois se recuperou, ajudou muito na construção com ótimos passes longos e com um belo passe de trivela. Pegou a zaga rival desarmada na origem do lance que terminou em pênalti, no gol que, né, o Carlos Alcaraz marcou aí, né? Então, daqui a pouco eu falo sobre Alcaraz. Ayrton Lucas, gente, 4.5 nota do GE e 3.2 público geral. Mais uma partida muito ruim do lateral, com erros simples e problemas defensivos. Com o cruzamento dele, o Flamengo conseguiu o pênalti, né? Tá muito ruim
o nosso beijinho. Muito ruim mesmo. Agora aqui o que eu queria chegar, Everton Araújo. 4.0 nota do GE e 3.7 do público geral. Fazia um bom jogo, bom no combate e na distribuição de passes, mas cometeu erro capital no fim do jogo ao conduzir demais a bola e não soltá-la quando sofria a pressão dos rivais num pedaço de campo em que não podia inventar. Ener Valencia aproveitou e guardou. Everton Araújo é um jogador jovem. Everton Araújo é um jogador promissor. Até esse momento, ele estava sendo muito bem elogiado pelos comentaristas, que eu estava assistindo o jogo. Estava recebendo a nota aí acima de 7 pela sua atuação em campo, sendo cogitado para ser titular no jogo contra o Atlético Mineiro no domingo. Muito melhor do que o Alan. O Flamengo investiu quase 50 milhões de reais, 48 milhões de reais em Alan, e até hoje o atleta não apresentou nada. Tem que se tomar muito cuidado com Everton Araújo, porque aconteceu o mesmo em 2021 com Andrés Pereira, na Libertadores da América. Foi sacramentado pela torcida, foi execrado pela torcida. O Flamengo acabou não exercendo o direito de compra do atleta. Hoje está jogando um bolão, arrebentando a boca do balão. Eu vejo comentários de muitos torcedores do Flamengo arrependidos, né, das altas críticas que foram feitas para o Andrés Pereira. E não pode acontecer o mesmo com Everton Araújo. Lembra-se também de Wesley, muito criticado pela torcida, já cometeu pênaltis infantis, já foi expulso de maneira infantil e hoje deu a volta por cima. Então nós temos que pegar leve com o Everton Araújo, que até então estava fazendo uma boa partida. O ano tem 365 dias e meio. Se você for bem 365 dias e na metade, para terminar o ano, você errou, acabou aqueles 365. Então não pode cometer esse erro com o Everton Araújo. O garoto é bom, ele errou, né? Mas ele é um jogador muito promissor e que pode fazer muito pelo Flamengo ainda. Então vamos pegar leve nas críticas. Ah, errou? A gente ficou bolado? Muito bolado. Que o Flamengo poderia aí estar em terceiro lugar, alcançando o Palmeiras e também próximo aí do Botafogo. Se permanece na quarta colocação, com vaga direta ainda para a Libertadores da América. Ah, mas tem a Copa do Brasil. A Copa do Brasil não é certa, ainda não jogou. Ainda não entrou em campo, ainda não atuou. Então, seguindo aqui, Eric Pulgar, 7.0 do GE, 6.5 do público geral. Fez uma partida muito boa, esteve perto de marcar um gol de cabeça, deu ótimo passe para a finalização de Wesley no primeiro tempo e conseguiu um lindo lançamento para Michael na jogada que Alcaraz perdeu a chance de matar o jogo. Complicado. Alcaraz, 5.5 do GE, 6.0 do público geral. Bateu bem o pênalti, fez um primeiro tempo interessante, mas desperdiçou chance incrível aos 30 minutos da etapa final na pequena área. Se converte, o Flamengo abriria 2-0 e praticamente mataria o jogo. É um outro jogador também muito esforçado, corre muito, se dedica muito. Tem 21 anos apenas. 21 anos, é um garoto. Então tem que ter paciência também. Matheus Gonçalves, né? 5.5, 4.4 do público geral, entrou, deu alguns dribles, mas perdeu boa chance em contra-ataque quando o jogo estava 1-1 nos acréscimos. Gerson, 6.0 do GE, 6.6 do público geral. Fez um ótimo primeiro tempo, mas no segundo tempo cansou e por pouco não complicou alguns lances, porque estava nitidamente desgastado e Felipe Luiz deveria ter poupado ele antes. Com certeza eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Gonzalo Plata brigou 5.5 do público geral e 5.5 do GE. Brigou bastante, tornou o Flamengo mais combativo do que com Gabigol, mas errou muitas tentativas de jogada. Eu tenho um grupo aí de amigos, né, do Papo Flá Maior, que comentaram lá que ele lembra o Orlando Berrio, não fisicamente, mas na maneira de jogar, muita correria. Michael, 5.5,
do GE, 5,9 do público geral. Não fez diferença ao entrar, mas conseguiu uma boa jogada que Alcaraz não aproveitou, que foi o lance que Alcaraz perdeu o gol. Bruno Henrique, 5,5 e 4,5 do público geral. Ficou 4 vezes impedido, perdeu uma boa chance no início do jogo, mas no fim puxou um bom contra-ataque que Matheus Gonçalves não aproveitou. E por fim, Felipe Luiz, né? 5,0 do GE, 5,1 do público geral. Levou a campo uma boa formação, mas demorou demais a mexer no segundo tempo. Gerson, o melhor do Flamengo na etapa inicial, estava nitidamente extenuado e o Felipe, né, o segurou até o fim. É verdade que o Coringa conseguiu um ótimo passe no último contra-ataque, mas muito mais por recurso do que por estar inteiro fisicamente. Vários atletas terminaram o jogo muito cansados, errou ao fazer apenas 2 mexidas. É o que todo mundo está questionando. O Felipe Luiz foi com relação a isso. O time estava exausto, ele podendo fazer 5 substituições, ele fez apenas 2 substituições, né? Eu vejo que o cansaço dos jogadores, a entrega dentro de campo ajudou muito nesse placar, né? Então, seguindo aqui, ó, mês de outubro encerrado, após empate contra o Internacional, o Flamengo finalizou o mês de outubro com 3 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota, ou seja, 63% de aproveitamento. Qual a avaliação de vocês do mês de outubro de Flamengo? Eu gostei. O Flamengo mudou muito dentro de campo a sua maneira de jogar, é um time que ataca, é um time que triangula as jogadas, faz inversão de jogadas, é um time completamente diferente, né? E agora com relação aqui a Carlos Alcaraz, ele fez uma postagem desabafando nas redes sociais. Post de Alcaraz após o empate do Flamengo 1-1 com o Inter. O argentino fez o gol do rubro-negro e desperdiçou uma grande chance. Ele disse o seguinte aqui, abre aspas, vou falhar 1, 2, 3 vezes, mas sempre vou tentar de novo. Só perde gol quem tenta fazer. Não é diferente. Não adianta você criticar o time do Flamengo porque não chuta gol. Quando chuta, erra, aí reclama. Não, tem que tentar. Uma hora vai conseguir. O Felipe Luiz tem que treinar mais finalizações. Se está treinando pouco. A prática leva à perfeição. Felipe Luiz falou sobre Everton Araújo. Ele disse o seguinte aqui, ele sabe que ele fez um grande jogo. Não lembro dele ter perdido outra bola. Sim, lembro de outros jogadores que perderam bolas e não acabaram em gol, mas poderiam ter acabado em gols. A parte do Felipe Luiz, a crítica em cima do atleta também está sendo muito grande, né? Ele acha que não deve ser tão criticado assim, ó. Da parte do treinador, não vão existir críticas a ele. É isso aí. O cara jogou bem a partida inteira, num único lance. Ah, pô, tudo bem, perdeu aí a chance de diminuir a distância para os líderes. Mas, cara, é um ser humano e é um garoto. Torno a repetir. Falou sobre a partida de ontem, né? Ele disse o seguinte, foi um grande jogo dos 2 times. No segundo tempo, a pressão do Inter funcionou bem. Tivemos erros que ajudaram ao Inter. Na minha posição, eu estava vendo que era um jogo mais físico. E eles terminam, né, exausto porque eles dão a vida pelo Flamengo. Ele falou aqui sobre o jogo, a maneira que os jogadores terminaram a partida exausto, porque realmente nós vimos que entrega não faltou, né? Agora aqui, a contundência na área é com o jogador, diz Felipe Luiz sobre o gol perdido por Carlos Alcaraz em jogo. Concordo plenamente. Depois da igualdade 1-1 entre Flamengo e Internacional, o técnico Felipe Luiz foi questionado sobre o lance protagonizado pelo meia argentino. Vamos lá para o que disse Felipe Luiz, abre aspas aqui, ó. A linha do futebol é muito tênue. A linha entre 2-0 e 1-1 é muito fina. Tivemos chance. O Inter também teve chances. Eles não tiveram muita efetividade, do mesmo jeito que a gente. O meu trabalho é fazer o time tentar chegar até a área do adversário o máximo possível e criar o máximo de chance, disse Felipe Luiz. Realmente, isso aí o Flamengo está muito diferente. Ele tem chegado muito lá no ataque.
Ele tem conseguido, através do seu esquema tático, levar o time do Flamengo até a parte defensiva do adversário. O problema está sendo na conclusão a gol. Isso tem que ser melhorado, isso tem que ser revisto. Vamos para a conclusão de Felipe Luiz aqui. A contundência nas áreas é com os jogadores, tanto na área defensiva quanto na ofensiva. Onde se errou. Pode ser que no domingo o Charlie Alcaraz possa ter a mesma chance de fazer. Fico feliz com o jogo que ele fez. Fez um grande jogo. Correu, lutou e fez de tudo pela equipe. Fez tudo o que pedi para ele fazer. Quase não perdeu nenhuma bola e sentiu muito confortável na posição que estava jogando, acrescentou Felipe Luiz. O lance do Alcaraz, que aconteceu aos 30 minutos do segundo tempo, Michael recebeu na profundidade, pela esquerda tocou para Alcaraz praticamente da marca do pênalti e o meia limpou o zagueiro e absolutamente livre na área chutou para fora. Até mesmo os companheiros de equipe, Gerson se ajoelhou, lamentando a grande oportunidade de o Flamengo ter matado o jogo. Isso aí vai ficar marcado mesmo. E o Rossi valorizou o empate, não tem como não valorizar, foi um jogo excelente. Gente, o empate pelo jogo que foi para mim o melhor jogo do ano do Campeonato Brasileiro, as duas equipes estão de parabéns. Como flamenguista, eu queria a vitória. Mas pelo espetáculo, o 1-1 ficou de bom tamanho, pelo espetáculo, tá? O argentino pediu ao grupo foco total na final da Copa do Brasil domingo diante do Atlético Mineiro. Vamos para o que disse Rossi aqui? Hoje fizemos um grande trabalho, um esforço muito grande a nível de grupo. Sabemos que o Internacional aqui é muito forte, que vem de uma invencibilidade muito grande. Ficamos perto de ganhar. Creio que isso seja muito importante também. É muito importante não perder, pois temos uma decisão no final de semana. Foi o que ele disse. Ele concluiu aqui, Acredito que seja muito importante se manter no G4 hoje em dia. Domingo teremos uma final e vamos continuar evoluindo para fazer em casa uma grande final. Vimos no final do jogo de hoje todo mundo cansado, todo mundo se esforçou. Temos que parabenizar o time por esse esforço que fizemos e vamos seguir adiante e teremos uma final muito importante no domingo, acrescentou Agostinho Rossi, Cara, realmente não tem o que questionar a entrega desses jogadores. Chateado, bolado, mas, cara, fazer o quê? Fazer o quê? Vou trazer um texto aqui do Vene Casagrande. Ele diz o seguinte aqui: eu tenho elogiado as coletivas de Felipe Luiz. Podemos não concordar, mas ao menos ele explica e mostra sinceridade. Porém, a resposta de hoje sobre ter feito apenas 2 substituições com os jogadores nitidamente cansados em campo não convenceu. Olha só a continuidade aqui. Para quem não viu, ele disse: então, a minha opção por fazer poucas substituições foi porque na minha posição estava percebendo que era um jogo muito físico, extremamente difícil de entrar. Gente, se era um jogo físico, em que estava tendo muita entrega, você precisava de jogadores descansados, jogadores com mais condicionamento físico. Ou que ele está querendo dizer o quê? Que os jogadores que estavam no banco de reserva não estão bem fisicamente para uma partida tão intensa quanto aquela de ontem, aí eu fico preocupado. O que pode acontecer no jogo de domingo? Eu estou conjecturando, não estou dizendo que é isso. Que dá a impressão que passa que foi colocado em campo os jogadores que estavam melhor fisicamente e que estavam no banco de reserva não corresponderiam à altura. Minha opinião, tá? Quero a opinião de vocês com relação a isso. A opinião de vocês é muito importante, cara? É complicado, mas é um jogo que o Flamengo poderia ter vencido, um jogo que o Flamengo poderia ter aí diminuído essa distância. Infelizmente, não conseguiu. E vamos aguardar agora para o jogo de domingo, o momento de virar a chave. O técnico do Internacional viu o jogo com o Flamengo como o melhor do ano e celebrou o gostinho de vitória. Roger Machado, técnico da equipe gaúcha, elogiou a intensidade do duelo e destacou que foi o melhor confronto do futebol brasileiro de 2024. Concordo, em número, gênero e grau. Olha o que disse aqui Roger Machado. Fizemos um grande jogo, competimos até o final.
Fomos resilientes. Na minha opinião, o melhor jogo do ano de duas equipes brasileiras. No início da partida, o árbitro veio me advertir e disse que ele estava adotando um critério perigoso. No fim, deu os parabéns. Ele escolheu um critério perigoso, mas deu certo, disse o técnico Roger Machado. Que critério foi esse? De não apitar qualquer faltinha. Como acontece sempre, o jogador brasileiro é muito cai-cai. E ele não entrou nessa. Então, assim, deu mais tempo de jogo, né? Menos paralisação de bola, menos jogo picotado e foi assertivo no lance do pênalti. Foi assertivo em não ter dado o pênalti no lance do Guilherme Varela, que a intenção dele não foi interceptar a bola com o braço, bateu ali, bateu realmente, mas não foi. Ele estava com o braço quase que colado ao corpo, e você sabe quando você vai dar o carrinho, você vai se jogar, você precisa de equilíbrio. Ele tentou ao máximo segurar o braço. Ele concluiu aqui, ó. O que saiu desse empate foi um jogo que saímos com gostinho de vitória. Buscamos o empate nos últimos minutos, tivemos chances depois de 1-1 e seguimos pressionando. Uma qualidade muito alta. Falei no vestiário que tinha muito orgulho do grupo e podemos almejar muitas coisas. Fecha aspas, concluiu aqui Roger Machado. Parabéns para as duas equipes, como eu falei. Em matéria de futebol, em matéria de espetáculo, 1-1 está de bom tamanho. Mas para nós rubro-negros, que estávamos ganhando a partida, até ali os 43, 44 minutos do segundo tempo, é realmente um gostinho de derrota. Sendo assim, fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações.